Igreja Internacional. Palavra e vida. A igreja, irmão, ela não pode ser um peso na tua vida. A igreja, ela não pode ser uma obrigação para você. Você tem que estar feliz por estar aqui hoje, por estar na presença de Deus, vir a esse lugar e aprender com o Senhor, criar expectativas em seu coração de uma melhora, em todos os sentidos, seja no casamento, seja na tua vida financeira, seja nos seus sentimentos. Por isso que eu creio que Deus, Ele não quer tirar a tristeza apenas do teu coração. Ele quer fazer você lidar com as tristezas, você aprender com as tristezas. O diabo, irmão, ele não tem um poder de domínio sobre a tua vida, mas ele exerce uma influência sobre você. Ele não manda em você, ele não coloca um cigarro na tua boca, ele não coloca uma bebida na tua boca, ele não coloca um palavrão na tua boca, ele não coloca desorganização na tua vida. Ele não tem o poder de exercer um domínio sobre a tua vida, mas ele é uma influência constante. O tempo todo ele vai querer te influenciar em algo, mas você tem o domínio da tua vida, amém? Você tem o controle dela, amém? Então não deixe ser influenciado pelas coisas ruins em todos os sentidos. Seja uma falta de gentileza, seja um preconceito. Não seja uma pessoa preconceituosa com nada, irmão. Até com pessoas que decidem viver no pecado. Às vezes nós achamos que quando nós entramos na igreja, nós temos que nos afastar das outras pessoas. Foi colocado ontem, eu fui no monte, foi colocado ali na conversa no monte, que quando nós abrimos a nossa casa para pregar a palavra de Deus, para falar da palavra de Deus, se o peso que as pessoas veem na nossa casa, isso interfere em nossas vidas. Eu falei, claro que não. Se fosse assim, Jesus Cristo, Ele não tinha entrado na casa de tantas pessoas que aparentemente seriam pecadores. E eram mesmo. Ou seja, eu quando me converti no Evangelho, eu acreditava no Espiritismo, a religião a qual eu respeito, em todos os sentidos. Não significa agora que os meus familiares que são espíritas, eles não podem vir na minha casa, porque eu resolvi ser cristão. Então nós temos a mente preconceituosa. A mente preconceituosa é uma mente sem cultura. É uma mente que não entendeu quem é Deus. É uma mente que não quer ganhar o mundo para o Senhor Jesus. Porque parece que nós estamos na igreja, nós queremos que as pessoas que vêm para a igreja se adequem a uma maneira de pensar nossa. Nós queremos até mudar as roupas das pessoas que vêm para a igreja, porque nós achamos que tem que ser dessa maneira. Isso é preconceito. E nós temos que entender que Deus, Ele é um Deus agregador. Deus, Ele quer agregar valores na tua vida. Deus, Ele quer injetar aquilo que não tem aí. Talvez hoje você está sem ânimo, então Deus, Ele quer agregar esse ânimo. Aleluia. Talvez você seja uma pessoa triste, uma pessoa rancorosa, então Deus, Ele quer colocar a alegria aí no teu coração, mas fazer você aprender com tudo que você tem vivido. Você precisa passar por cima, vencer você mesmo. Quando nós estabelecemos em nós um jejum, um propósito de ficar 40 dias consagrando as nossas vidas, e tem que ser meio biruta mesmo para fazer isso, tem que ser meio maluco. Mas não é que nós queremos se separar do mundo, ou que nós queremos visualizar uma fé maluca, algo que não tem sentido. Pelo contrário, é que nós queremos, irmãos, e sabemos que para se achegar para Deus, se achegar diante de Deus também requer um sacrifício. Então tudo na tua vida vai ter um sacrifício. Tudo na tua vida você vai ter que abrir mão de algo para se relacionar, para
E o ser humano não quer abrir mão de nada. Eu não sei o que acontece com a gente, que a gente coloca uma ideia na cabeça e fica nela, né? Sai um pouco da caixa aí, irmão. Tenta ver as coisas de fora, tenta ver a tua vida de fora, tenta ver a humanidade de fora, tenta enxergar o valor das pessoas. Tem até um louvor meio chavão dentro da igreja, né, que nós falamos, você tem um valor. O Espírito Santo de Deus, ele se move em você. Mas quando nós vamos colocar isso em prática, nós não conseguimos lidar com as diferenças. Não seria, irmão, que o Espírito estivesse aqui, que todos os católicos pudessem ter livre acesso a essa igreja, que os mormons tivessem acesso a essa igreja, mas não para nós termos uma fé ecumênica e juntos cada um cultuar o seu Deus, não é isso, mas que nós viéssemos mostrar para todas as pessoas que se achegam a esse lugar, que o Senhor ama elas da mesma forma que nos ama. Glória a Deus. Então nós não podemos fazer da nossa vida uma vida retroativa, uma vida totalmente de regresso, voltando às coisas que deram errada, viver um ciclo de que nós sabemos que não vai dar nada, que não vai chegar a lugar nenhum. Mas nós temos que nos procurar, irmão, alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Glória a Deus. E é sobre a vontade de Deus que eu quero falar com você. Aleluia. Você pode dar glória a Deus aí? Deus estava ministrando no meu coração essa tarde. Louvado seja Deus. A partir do verso 6, Mateus 6, 6, diz assim: o Senhor, ele nos ensina a orar. E ele dá algumas dicas, né? Porque às vezes nós não sabemos orar. E diz assim: quando você orar, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora o teu pai que vê o que está em oculto, e o teu pai que vê o que está em oculto vai te recompensar. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vocês pedirem. Portanto, quando orares, diga assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos induza a tentação, mas livrai-nos do mal, porque o teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, no meu relacionamento, seja feita a sua vontade. Senhor, no meu casamento, seja feita a tua vontade. Senhor, nas minhas finanças, seja feita a tua vontade. No meu trabalho, seja feita a tua vontade. Você já parou para meditar nisso? Qual tem sido a vontade que tem prevalecido em nós, em nossas vidas? A vontade de Deus ou a nossa vontade? Será que nós temos permitido que a vontade de Deus ela prevaleça sobre nós? Será que nós temos deixado que a vontade de Deus ela se cumpra em nossas vidas? Ou nós estamos passando por cima da vontade de Deus e caminhando uma vida sem direção, sem rumo, sem norte? Esse dia eu fui 2 pastores da minha casa e eles estavam querendo abrir uma igreja no Cocaia, estava tudo certo. E eles foram lá para ver o que eu achava. E eu falei assim: eu não acho nada. Mas, ele não, mas ora, pastor, para que Deus venha abençoar. E aí eu falei: olha, eu vou fazer a oração que eu aprendi. Eu não vou pedir para Deus fazer alguma coisa, ou dar o sim ou não. Mas eu vou orar para que a vontade de Deus ela prevaleça em cima dessa situação.
E aí eu falei, vocês aceitam a vontade de Deus? Porque quando nós aceitamos a vontade de Deus em nossas vidas, o que vai prevalecer é a vontade de Deus sobre nós. Então eu orei, Senhor, que a tua vontade seja feita. Porque às vezes nós pensamos que Deus ele está desesperado para abrir igreja em todos os lugares. Às vezes nós achamos que Deus ele não tem o controle da situação, das coisas em nossas vidas. E nós queremos tudo depressa, do nosso jeito. Mas não é para fazer a vontade de Deus, mas sim para que a nossa vontade seja feita. A vontade da nossa carne, do nosso ego. Sabe por que nós jejuamos, querido? Para que a vontade da nossa carne ela morra. Ela perca as forças, para que a nossa carne perca a energia. Para que nós venhamos morrer para nós, para nossas vontades. E para que a vontade do Espírito ela prevaleça sobre nós. A vontade do Espírito Santo prevaleça sobre nós. E às vezes nós queremos muito uma coisa, muito, e nós estamos pedindo. Sabe por que muitos casamentos não dão certo? Porque no início tudo é colorido, tudo é bom. E aí a pessoa fala, eu quero casar com ele, eu quero casar com ela, é ele, é ela, é ele, é ela, é ele. E aí a nossa vontade se cumpre. E aí o tempo passa e nós vamos perceber que aquela pessoa tem os seus defeitos. E aí nós rejeitamos ela. Só que não tem mais volta. Porque toda ação nas nossas vidas gera uma consequência, tem uma reação. Então às vezes nós queremos muito fazer aquela faculdade. E nós falamos, Senhor, dá condições, porque já está tudo preparado, eu vou ser uma professora. Ou eu vou fazer uma faculdade de Direito. Senhor, eu quero, eu quero, eu quero. E aí nós entramos com a nossa vontade. E o tempo passa e nós vamos ver que o professor, pelo menos aqui na nação brasileira, vale menos que R$1. E aí nós vemos que o professor aqui na nação onde nós estamos no Brasil, não tem importância para o governo. E nós vamos percebendo que o salário do professor vai ser uma droga. E que o convívio nas escolas públicas vai ser complicado. E nós recuamos. Nós queremos muito uma coisa, mas sem pedir, perguntar a Deus se a vontade dele é aquilo que ele quer. Nós queremos muito namorar aquela pessoa. Queremos muito ficar com ela, ela é bonitinha, ela é lindinha, ela posta umas fotos bacanas nas redes sociais, ela tem uma influência na escola, todo mundo acha ela bacana, e nós falamos, Senhor, é ela, é ela, é ela, é ela, é ela. E nós nos relacionamos e depois nos frustramos. Nós queremos muito comprar um carro, e nós falamos, Senhor, eu quero esse carro, porque quando eu tiver esse carro eu vou levar a São Paulo inteira para a igreja, eu vou estar disposto, Senhor, o meu carro vai ser ali para te servir. Senhor, eu quero esse carro. E aí ele vem na nossa mão e a gente fica, opa, não, aqui no meu carro, deixa eu fazer isso. Em todos os sentidos nós estamos querendo que a nossa vontade se cumpra e não a vontade de Deus. E que o Espírito Santo de Deus, ele quer de mim e de você que nós venhamos ter mais essa liberdade com ele em perguntar, Senhor, faço isso ou não faço? E aceitar quando ele falar, olha, isso não é para fazer. E normalmente a vontade de Deus ela vai ir contrária à nossa vontade. Quando nós queremos muito uma coisa, Deus tem outros planos, outros propósitos, porque a vontade de Deus ela é boa e agradável. Aleluia. E aí Deus muitas das vezes ele tira algumas coisas de nós para lá na frente nos restituir. Aleluia, Deus. Deus ele faz nós vivermos algumas situações difíceis, complicadas, para lá na frente nós entendermos que aquilo foi Glória bom. a Deus. Aleluia. Por isso que nós precisamos, querido, nos alinhar com a vontade de Deus. Aleluia, Deus. Você está se alinhando com a vontade de Deus? Querido, eu quero que você entenda que o diabo ele não tem poder sobre a tua vida. Aleluia.
não manda em você. Glória a Deus. Quem manda em você é você mesmo. Mas o diabo o tempo todo ele vai querer influenciar a tua vida. Trazer influência, jogar setas, maneiras. 3 vozes falam conosco o tempo todo. Uma é a voz do teu consciente, é você, é a tua mente, é a tua alma. Essa voz, ela está presente na tua vida. A outra voz é a voz do diabo. Ele grita, ele vai de encontro àquilo que você quer. Ele quer te influenciar na tua carne. E a terceira voz é a voz do Espírito, sucinta, calma, tranquila. Aleluia a Deus. Qual voz você tem ouvido? Não faça nada na tua vida no meio da agitação. Peça conselhos antes de decidir. A Bíblia diz que o homem sábio, ele vai sempre pedir conselho. Ele vai pedir uma segunda opinião. Ele não vai agir por impulso, por vontade própria. Porque Deus, querido, Ele não quer ver você sofrer. Ele não quer que você viva uma vida sem prazer nele. Sabe, querido, sabe que eu percebi hoje falando com o Senhor? Ele falou: filho, tudo já é seu. Tudo já é seu, está tudo nas tuas mãos. Aleluia a Deus. E a gente sai um pouco da caixa da igreja, sabe? Nós saímos um pouco da caixa daquela visão rotineira, aquela rotina que muitas das vezes é mais humana do que espiritual. E nós começamos a lidar com outras pessoas, a saber que não é porque aquela pessoa está com um tambor fazendo teatro que ela é do diabo. Não é porque que aquela pessoa pensa de uma maneira diferente do que eu penso que ela também vai para o inferno. Porque nós não sabemos a maneira que Deus trabalha na vida das pessoas. Querido, você não tem ideia como Deus ele está no controle dessa terra. Como Ele não perdeu o controle da humanidade. Como está tudo patente aos teus olhos e ao teu controle, às tuas mãos. O que você precisa é que a vontade de Deus ela prevaleça sobre a tua vida. E para isso você tem que se deixar levar, se conduzir por essa vontade. Aleluia. Glória a Deus. Porque muitos que às vezes estão no nosso meio dizendo Senhor, 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 são pessoas egoístas, avarentas, seres humanos horríveis. E estão no nosso meio dizendo Senhor, Senhor, Senhor. Mas no seu dia a dia não se deixam moldar-se por esse Senhor. Não se deixam conduzir por esse Deus. Não se deixam influenciar-se por esse Deus. Mas elas estão Senhor, Senhor, elas Senhor. E o próprio Senhor não está com elas. Porque a vontade de Deus não é suprema sobre a vida dessas pessoas. São pessoas fechadas em uma religião. São pessoas fechadas em um credo. São pessoas que não se questionam. São pessoas que não analisam as coisas, os pontos de vista. Mas estão Senhor, 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 Senhor. E Deus querendo falar e ela não deixa. Deus querendo romper com ela e ela não